Eu penso que nós precisamos traçar uma linha de acordo com aquilo que nós somos chamados. Que nós éramos gentios, nós não tínhamos Deus, não tínhamos direito a nada, nós não éramos povos, mas, pelo favor de Deus e a misericórdia dele, nós que não tínhamos lei, não tínhamos obrigação com lei, não tínhamos obrigação com Moisés, não tínhamos obrigação com ninguém, pela misericórdia do Pai, ele nos chamou, sendo gentios, nos enxertou na videira, não é? Então, falando do modo como você está falando, dá a impressão que nós somos todo mundo judeu, que precisamos nos converter a Cristo. E não é esse o fato. O fato é nós chegarmos como gentios, que não era povo e agora somos, que não tínhamos lei e vamos continuar sem a lei, mas vamos continuar com Cristo, porque nós recebemos a Cristo e Ele nos recebeu. Então, uma diferença, uma coisa que faz uma diferença muito grande. Porque esse discurso já vem há 1 ano e meio, a gente falando, sempre ouvindo quase a mesma coisa. Lei mosaica, coisa de judeus, pecado, carne, morte, né? E nós estamos esquecendo falar do favor de Deus ao gentio, ao povo gentio. Porque chegou um momento que o Pai encostou os judeus de lado e chamou os gentios. Você mesmo já falou sobre isso, em muitas ocasiões. Os cachorrinhos que comia da migalha que caía da mesa dos seus senhores, né? Em outras situações, o povo gentio não tinha direito a nada, mas pela misericórdia do Pai e a obra de Cristo, de Jesus na cruz, abriu espaço para o povo judeu, para o povo gentio. Quebrou-se o muro da separação. De 2 povos formaram-se um só povo. E o povo gentio, como nós somos gentios, e hoje nós estamos diante dessa maravilha vida em Deus, através de Cristo Jesus, que nascemos juntamente com Ele, não é? Fomos chamados, né, na sua morte, fomos reconciliados com Deus, coisa que a gente não tinha, nada, já tinha ficado para trás. Mas na morte de Cristo, nós somos reconciliados e fomos chamados de volta. Eu falei essa semana, eu coloquei algumas coisas aí meia doida. Eu joguei para ver se havia algum questionamento, se alguém vinha questionar, mas ninguém questionou em nada. Nós estávamos uma sementinha lá nos rins de Abraão, lá no lombo de Abraão, para depois Abraão vir e gerar todo o povo de Israel através de Isaac e Jacó, daí para frente. Mas nós estávamos lá em Abraão, e Deus nos preservou lá. Aquela sementinha ficou preservada, até brinquei aí na mensagem, né? A caixinha de segredo de Deus que Ele preservou. Essa caixinha de segredo continha a semente. E nós, após a morte de Jesus, na ressurreição dele, nós viemos juntamente com ele, como gentios, e continuamos como gentios, apesar de ter se ajuntado, dos 2 povos ter juntado, ter feito um, né? Mas todas essas passagens aí, elas aplicam diretamente ao povo judeu, pedindo para o povo judeu se converterem, aceitarem a Cristo. Essa mensagem está soando no ouvido de cada judeu. Eu penso que nós precisamos fazer uma mudança
na nossa caminhada, porque nós recebemos um favor e nós temos que andar por esse favor. Agradecer ao Papai do Céu, a Elion, por ter se manifestado e nos dado, né, esse poder de ser filhos de Deus, de ser herdeiro e co-herdeiro com Cristo, que a gente não era, apesar de estar lá nos lombos de Abraão, né? Mas eu penso que o nosso caminho hoje que nos convence é a misericórdia de Elion, em vendo nós, os judeus, ficar para trás, trazer e nos colocar no ponto que nós estamos hoje. Somos um em Cristo Jesus, um em Cristo, um no corpo. E não temos nada a ver com os costumes, as leis judaicas. Você falou muito bem essa questão do adultério. Para o povo judeu, para eles assumir a nova aliança com Cristo, eles têm que renunciar, sim, à velha aliança que eles tinham. Mas nós não tínhamos aliança com ninguém. Com quem que nós tínhamos aliança? Com ninguém. A aliança velha, a antiga aliança, é a aliança dada ao povo judeu. Eles têm que renunciar a essa aliança. Eles têm que renunciar àqueles costumes, às leis, que sabe que já não tem resultado nenhum positivo dessa lei, nunca teve. Né? Mas, quanto a nós, vamos alinharmos como gentios, favorecidos pela graça, pela misericórdia, pelo favor que nós recebemos. Quando o texto lá de Pedro fala, vocês não eram povo, vocês não tinham Deus, vivia aí no mundo sem ter direção nenhuma. Mas mal sabia Pedro que a gente era uma semente que tinha sido guardada. Mas ele estava falando isso, mostrando o poder e o valor da reconciliação. Nós fomos reconciliados nele, como gentios, sem obrigações nenhuma com as leis da velha aliança. Então, eu penso assim, olha, se nós continuarmos falando de lei de Moisés, Antigo Judeu, não sei o quê, nós vamos deixar de estar dando um crescimento, uma linha positiva para nós sentir o que éramos. Eu não consigo ver essas questões, não consigo ver ninguém debaixo dessa lei mais. Se alguém ainda não entendeu e ainda quer trazer a lei para dentro de si, obedecer a Cristo através de lei, aí eu sou um com você em dizer, olha, deixa de seguir a lei, deixa de fazer o que você está fazendo, porque foi Cristo Jesus que morreu em nosso lugar, é Ele que nos chamou, é Ele que nos aperfeiçoou para ser um com Ele. Mas esqueça velha aliança, esqueça as leis mosaicas, esqueça os costumes judeus. Sabe, essa coisa de Yeshua também, isso aí, olha, pelo amor de Deus, é as coisas que tem que sair do nosso vocabulário. Né? Não temos nada a ver com Yeshua. Temos a ver com o Filho do Altíssimo. Isso sim. Né? Então, eu quero, assim, aproveitar nesse momento, antes de passar a palavra para você de novo, convidar o nosso pessoal para questionar. Alguém lança uma palavra, joga uma palavra no grupo. Olha, eu gostaria que alguém chegasse e perguntasse, você está falando isso com base de quê? Onde é que você viu isso? Por quê? Qual a certeza que você tem disso? Que você está falando? Você jogou uma coisa aí no ar aí, no grupo. Explique isso. Né? Eu gostaria que alguém levantasse e falasse isso. Porque nós precisamos estar escavando nesse barranco precioso,
cheio de pérolas preciosas, que vai nos enriquecer ainda mais, vai nos dar diretrizes maiores, vai nos jogar nas obras maiores em Cristo, né? Mas que precisa dessa maneira, né? Essa maneira de olhar isso aí e questionar para somar. Olha, eu sou um com você nisso, eu gostei disso, eu sou um com você nisso. Vamos trabalhar em cima disso, tá? Então, eu penso assim que é muito importante para o crescimento do corpo em Cristo Jesus, né? Que a gente questione, bota uma palavra, questione aquela palavra, né? Você está falando em base de quê? De onde é que você tirou essa base, né? E a gente vai crescer nisso, porque um vai somar com o outro vai somar com o outro, e o corpo tende a crescer, né? Eu penso que esse é o caminho que Elion trouxe para nós. A graça de quem não era nada, que agora é, né? Quem não tinha nada, mas que agora tem a perspectiva de vida, e outra, vida eterna, vida ressurreta, vida eterna, vida em abundância, comunhão com o Pai através de Cristo. Então, para mim, esse é o grande motivo de nós estarmos juntos e podermos caminharmos juntos. O meu intento é justamente o que você falou agora no finalzinho, mano. Nós precisamos ter o discernimento claro do que está sendo falado e ter a maturidade para poder chegar e contestar e dar a diretiva necessária para o negócio. Agora, uma coisa, você vai ter que concordar comigo, Manel. Nós saímos disso. Querendo ou não, nós fomos moldados segundo a lei mosaica, né? A Diel não tinha o conhecimento que nós temos hoje. O Steve não tinha o conhecimento que nós temos hoje. O David Bohm também não experimentou o corpo de Cristo que nem nós estamos experimentando, tá? Então, essa novidade de vida que nós estamos tendo aqui precisa de ser convicção para todo mundo. Da mesma maneira que você me contestou aqui, tá certo? E você tem razão, por um lado, tá certo? Mas você não entendeu o outro lado que eu estou tentando fazer, tá? Que é justamente isso, colocar a maturidade na mente de todo mundo para ter um discernimento de espírito, tá? Isso tem que acontecer. Ou seja, alguém falou uma bobagem, né? Peraí, qual é a intenção da bobagem que esse cara está falando? Onde é que ele está querendo levar? Tá certo? Então, o que eu tô falando? Só simplesmente o seguinte: se você está nesse nível, Manel, parabéns, amém. É isso que nós precisamos, de homens e mulheres nesse nível, tá certo? Que esse é o ponto-chave. Realmente nós somos gentios, mas, vez após vez, sempre tem alguém tentando nos levar de novo para a lei mosaica. Nós vamos ter um encontro agora no carnaval do ano que vem, entendeu? Eu quero realmente que todo mundo esteja maduro nesse encontro. Porque se alguém falar uma abobrinha, ou eu, ou quem quer que seja, falar uma abobrinha lá, a pessoa ter a convicção em Cristo Jesus para poder chegar e questionar. Eu não me senti bem em ter feito isso em outras ocasiões, mas era necessário ter feito. Tá? Você sabe o que eu estou falando? Eu sei, lógico. Então, agora o que acontece? Nós vamos ter de novo, percebe? Agora imagina chegar lá nesse novo encontro e ter que se engolir de novo a mesma sensação que nós engolimos em outros encontros, entendeu? Então, já estou preparando de antemão, né, para não acontecer. Agora, eu tentei falar um tanto de coisas boas aqui juntos com o problema que eu sei que vai acontecer, ok? Que ainda acontece na vida de alguns ainda. E eu confesso, acontece de vez em quando na minha vida ainda, certo? Mas eu estou praticando essa situação, né? Talvez eu não esteja maduro que nem você já está, Manuel. Que coisa boa, entendeu? Eu preciso de referências também para poder estar buscando Cristo na sua plenitude, tá? Mas tenho certeza que alguém do grupo, né, também está pensando que eu estou pensando aqui e precisando de escutar as coisas que eu estou falando aqui também.
tá certo? Agora, mais do que nunca, eu quero chegar nesse carnaval para experimentar realmente o que está determinado para nós, gentios, chegarmos e entrarmos e comungarmos em plenitude do que está reservado para nós. Entendeu? Amém. E não perder tempo com escutar palavras que não tem nada a ver com o nosso ministério sacerdotal. Entendeu? Porque tem gente no nosso meio que ainda está no evangelho da circuncisão. E são pessoas amadas também, Manuel. São pessoas realmente que nós temos respeito, nós temos e tudo mais assim. Eu sei que você não me faltou com respeito, mas é duro para mim, que estou também junto com você, escutar de você isso, entendeu? Estou aqui, mas eu entendo claramente o que você falou, é exatamente isso que você falou. Meus irmãos, se eu não me fiz entendido, já peço perdão antes de qualquer coisa, tá certo? Mas a intenção é só uma: provocar o coração de vocês para que, a mesma forma que o Manuel fez comigo, você tenha condições de fazer com um irmão amado nosso, com uma irmã amada nossa, que ainda esteja amarrado no evangelho da circuncisão. Porque tem gente no nosso meio que está desse jeito. E nós temos que levá-los para uma experiência profunda em Cristo Jesus, cuja experiência nós começamos a adentrar nela. Porque nós estamos nos livrando do nosso passado. Graças a Deus, porque cada dia que passa fica mais claro para nós ainda. Afinal de contas, está havendo luz, entendeu? Só que a luz da semana passada me mostrou ainda uma raizinha minha ainda nessa situação, né? E eu achei que era importante falar para vocês hoje, tá? Agora, Manel, estou junto com você. Claramente, né? Te amo também de um montão. Amo a todos, a cada um de vocês, tá certo? Como amo também alguns irmãos nossos que ainda insistem de falar com o evangelho da circuncisão. Não estão mais na lei, mas estão falando do evangelho da circuncisão. Entendeu? Não experimentaram ainda a liberdade dos filhos de Deus que nós estamos experimentando. Tá? Agora, uma coisa é certa, Manel. Eu não quero me livrar somente dos meus problemas. Eu quero, junto com você, experimentar a plenitude da divindade. Eu quero experimentar as coisas novas de Cristo Jesus. Eu quero experimentar as obras maiores de Cristo Jesus, sim. Tá certo? E para isso, sim, eu estou aqui publicamente falando para vocês. Eu estou negando a minha natureza adúltera, que estava ainda ligada com o evangelho da circuncisão. Eu estou negando publicamente isso. Eu morri para isso. Amém. Eu morri para isso. E vivo em Cristo Jesus. Amém? Só quero ver o seguinte: abençoar, orar em favor do grupo que se forma hoje, que se faz corpo de Cristo, né, no qual nós participamos. Orar em favor de cada um de nós, para que a gente cresça, esse crescimento que está proposto em Cristo Jesus, sem nenhum rabo preso lá atrás. Com liberdade. Certo? Com liberdade. Porque a palavra é bem clara. Cristo, ele nos chamou para a liberdade. Ele não nos chamou para ser preso em alguma coisa. Foi para a liberdade que ele nos libertou. Né? Então, eu quero orar nesse sentido. A todos nós que já estão bem crescidos, que já estão bem entendidos e que sabemos que nós só podemos manter a nossa comunhão com o Pai se tivermos a nossa comunhão com Cristo e uns com os outros, falando a mesma coisa, tendo a mesma fé, né? Usando os mesmos princípios. Então, é aí que nós vamos ver o corpo de Cristo crescendo. A palavra diz assim, olha, que Deus não tem prazer em nenhum que se perda. Não é para perder ninguém, é para ganhar. Né? E é assim que eu quero ver cada um dos nossos irmãos, em Cristo Jesus. Né? Sendo um com Cristo, um com o Pai, né? Sem peso, sem ser prisioneiro a nada, mas com toda a liberdade, usando toda a liberdade que nós temos de fé e expressão daquilo que está no nosso coração. Aquilo que o Espírito Santo está colocando em nossos corações
que seja a expressão que nós vamos estar passando de uns para com os outros. Amém?